Boa noite, que bom nós estarmos todos juntos novamente nesse dia especial, dia de Santa Ceia do Senhor. Podemos adorar a Deus, podemos louvar ao Senhor, podemos dizer que esse Deus é um Deus presente em nossa casa, presente em nossa família. Vamos adorar todos juntos adorando ao Senhor.
Queridos, abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 7. Atos 20, verso 7. Acompanhem comigo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Só até aí. Vamos orar? Senhor, Tua palavra é viva, eficaz, então fala ao nosso coração, Senhor. Manifesta o Teu poder nessa noite, Pai. Que essa palavra, Senhor, viva, nos transforme. Se revela a nós, Senhor, meu Pai, de forma sobrenatural. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. No caso, o texto que lemos nos mostra Paulo e seus amigos em uma viagem missionária. Eles se encontravam na cidade de Troade. A viagem é narrada por Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, um médico que faz parte da comitiva de Paulo. Lucas é testemunha ocular de tudo o que está acontecendo. No caso, o texto nos mostra que era o primeiro dia da semana, domingo, e Paulo partiria logo no dia seguinte. Então ele tinha que aproveitar ao máximo aquele culto para ministrar e compartilhar tudo o que Deus estava fazendo naqueles dias. Vejam, o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, é o que se percebe. Paulo começou a pregar e seu sermão se estendeu até meia-noite. Imagino que ele deve ter se empolgado tanto que nem viu a hora passar num culto de Santa Ceia, como o de hoje. Quero que você tente imaginar, entrar na cena. Um salão no terceiro andar, cheio de gente. O texto diz que havia muitas lâmpadas no salão de culto. Na verdade, as lâmpadas eram tochas alimentadas a óleo, espécies de lamparina, e uma grande janela para que o ar talvez ventilasse e o salão não ficasse todo tomado pelo calor do fogo, das pessoas que lá estavam, e também pelas fumaças das tochas. Nessa altura do culto, o povo com certeza já tinha orado, cantado, adorado, e estava ali em um momento de aprender tudo que o apóstolo Paulo tinha que ensinar. É como se fosse o momento do sermão. E aí que aparece o personagem, que é um jovem de nome Eutico, nome que vem do grego e significa próspero ou feliz. Um jovem que decide sentar num lugar super adequado. Onde? No parapeito da janela do terceiro andar. Enfim, a cena estava formada. Daí no texto nós lemos uma sequência que narra a queda do jovem lá do terceiro andar, sua morte e sua ressurreição. Bem, muitos pregadores e estudiosos diante desse texto, na busca de sua exposição, começam a partir dele um trabalho de contextualização e investigação, tentando fazer um paralelo das possíveis razões que levaram o jovem não só a estar em um lugar perigoso, inapropriado, parapeito da janela, como as razões de sua queda. Me recordo de um belíssimo sermão do pastor Hernande Dias Lopes, intitulado Jovem na Janela, e muitos outros que já ouvi. No caso, na busca dessa explicação, vemos narrativa do tipo:
Pode ser que Eutico, assim como muitos de nós, quando estamos no templo, se sentia seguro, porque, convenhamos, nós não dormimos em lugar em que não nos sentimos seguros. Eu não sei se ele ouvia a palavra como se fosse para os outros, ou como apenas mais um sermão de domingo. No início, Eutico provavelmente começou a prestar atenção nas palavras de Paulo, mas como muitos jovens, a paciência dele acabou e com certeza já estava viajando e tentando, e tudo que se passava do lado de fora da janela começou a chamar a atenção dele. Ficou olhando e viu o pessoal lanchando lá no McDonald's do Porto. Troade é uma cidade portuária. E ficava pensando, onde será que eu vou comer depois de sair daqui? Jovem tem fome. Pode ser que olhava para umas meninas que conversavam sentadas na calçada, bem em frente à praia, e lembrava da sua paquera. Ou seja, são muitas as possibilidades. Vemos uma abordagem que nos sugere imaginar Eutico observando as atrações do mundo. Eutico olha para fora e sente o impulso da tentação penetrando a sua imaginação. Essa é uma abordagem. Poxa, todo mundo curtindo lá fora, eu aqui ouvindo esse sermão interminável. Poxa, o culto acaba sempre até as 9 da noite, já são quase meia-noite. Aonde que vai acabar isso? Bom, nessa altura, Eutico está seduzido e entregue. Está amarrado por tudo que é tentação, que a janela começa a trazer para os seus desejos, seus impulsos, para os seus pensamentos. No caso, eu poderia perguntar, você já se sentiu assim como Eutico? Pensando nas coisas lá de fora? O que você está pensando agora, neste momento? Ora, fazemos um trabalho de investigação, ou seja, uma análise da queda e razões de dita queda e consequente morte, assim como em qualquer outro caso. Fatalmente nos remeteria a Gênesis capítulo 3, onde nos depararíamos com uma ação externa, a serpente, Satanás, o mundo, e a ação interna, o nosso eu, a nossa carne brigando com o espírito, aquilo que é aquela briga interna. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós caímos. E temos uma tendência maior a buscarmos explicações externas para a nossa queda e morte. Nos parece que a janela foi construída por Satanás. Ela nos atrai de forma incontrolável, ela é encantadora, ela nos hipnotiza, ela nos tenta de maneira irresistível. Pensando nisso, para tentar me fazer claro, eu pensei nas janelas que existem hoje. Daí eu me lembrei de algo. Imagina o seu computador, a tela do seu iPad. Imaginou? Pois bem, quem já não fez uma busca em seu computador, na internet, nos diversos sites de buscas disponíveis, tipo Google, Yahoo e tantos outros? Quem nunca entrou no Mercado Livre ou no eBay, na busca de qualquer produto ou qualquer serviço? Tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão responder que sim. Sim, eu entrei. Não sei se você já notou que mesmo após você terminar a pesquisa e não querer mais saber disso, ao tentar acessar qualquer página, janelas pop-up aparecem do nada. Abrem automaticamente no navegador ao visitar qualquer uma página da web. Ora, eu não estou dizendo que todas essas janelas são demoníacas, embora eu ache que algumas até sejam. Mas na realidade eu estou tentando mostrar para você que ações externas para tentar atrair sua atenção e se apresentar como tentação sempre existiram e vão continuar a existir. Jesus foi tentado no deserto. É assim, o inimigo de nossas almas nos conhece, inclusive conhece a Bíblia.
Pois bem, você está com o seu computador aberto, inclusive na busca do Senhor. Mas acontece que vão começar a se abrir janelas, umas pequenas, outras maiores, que com base em suas buscas anteriores, a vida que tem ou teve, vão começar a apresentar ofertas e imagens interessantes para lhe aguçar o interesse e desviar a sua atenção. Se você está só atrás da autoajuda e o bem-estar porque já não aguenta as aflições da vida, vai aparecer uma proposta que visa esvaziar a sua mente, retirando suas preocupações. Aquelas propostas tipo Hakuna Matata. Esquece os problemas, esvazia sua mente, olha para dentro de você, busca coisas boas. Tem coisa boa dentro de você? Romanos 7:18 diz: sei que nada de bom habita em mim. Eu fico muito preocupado em ficar procurando coisas boas dentro de mim. Agora, se você está atrás só de prosperidade financeira, vai aparecer aquela mensagem tipo 5 passos para alcançar sua independência financeira. Ou seja, parte do externo vai agir de forma orquestrada pelo inferno justamente na sua fraqueza. Você não está com fome? Transforma essas pedras em pães, afinal, filho de Deus não pode passar fome. Cristo foi tentado. Acredite, o diabo é bom nisso, ou seja, ele veio para matar, roubar e destruir e vai continuar tentando fazer isso enquanto puder. Além do que, não podemos nunca esquecer que Satanás sempre se utilizará do engodo, da farsa, da mentira. Aliás, como nos alertou o próprio Senhor Jesus em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amado, eu quero que você entenda uma coisa. Guarde bem isso que vou lhe dizer. Existe muito ensinamento falso por aí, inclusive que se mistura ao nome de Jesus e se faz parecer como um Deus verdadeiro. Aliás, como Paulo denunciou lá em 2 Coríntios 11, pois isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Queridos, entenda que o problema não reside em você fazer esta busca, esta pesquisa de razões externas, das razões da sua queda. Não, isso é legítimo e até acho que você deve fazer. O problema é que temos uma tendência de tão somente buscar razões externas e nos concentrarmos em detectarmos esses culpados que são sempre os outros ou o outro, inclusive Satanás. E daí usamos somente a lupa, ou seja, nós só olhamos para fora e tentamos achar um culpado, e quase sempre ao olharmos para fora, usamos uma lupa, aumentamos os erros dos outros. Querido, isso é a coisa mais comum entre casais e entre pais e filhos. Olhamos os erros dos outros com uma lupa, daí superdimensionamos os erros em busca de achar o culpado. Na realidade, a grande maioria das vezes esquecemos que ao invés de lupa, devemos nos utilizar de um espelho. Isso para olharmos para nós. Algum tempo atrás, a Casa do Saber lançou um vídeo onde Luiz Hans tenta responder uma pergunta direta: se é possível acabar com a corrupção no Brasil. No vídeo, ele aponta que deveríamos analisar a corrupção como uma cebola e suas camadas. E o problema é que estamos atacando pura e simplesmente uma só camada da cebola, a chamada corrupção sistêmica. Existem muitas pessoas de mau caráter e o sistema favorece e até exige que exista corrupção. Caixa 2 na política, por exemplo. E que o antídoto seria um maior controle e acabar com a impunidade. Entretanto,
Nós estamos esquecendo de outra camada da cebola, pois além da corrupção sistêmica, nós temos a camada da corrupção endêmica, que, como a palavra indica, é algo espalhado, ou seja, a pesquisa indica que o brasileiro se indigna com a corrupção pública, mas não se indigna com aquela de pequena escala. Aquela que o professor, ao corrigir uma prova, erra no cálculo da nota e dá por um equívoco um ponto a mais. Este não vem falar para o professor: olha, o senhor errou na soma. Eu deveria ter tirado 6, mas o senhor anotou equivocadamente 7. Abaixa minha nota. Pequenas corrupções. Na realidade, existe uma terceira camada de cebola chamada corrupção sindrômica. É uma síndrome, tem vários fatores, várias causas, que no caso incentivam que a corrupção nasça como condição de sobrevivência. Ao final, ele conclui que é impossível diminuir sensivelmente a corrupção se não atacarmos todas as camadas da cebola. Se você ainda não assistiu o vídeo, inclusive, assista, é legal, procure. Na realidade, o que eu quero falar para você é que o segredo não está em nós simplesmente usarmos lupa ou só usarmos espelho. Existem muitos que só usam o espelho, inclusive, e de forma igualmente superdimensionada, de forma a repetir: onde foi que eu errei? E daí se culpa, e enquanto isso Satanás ri de tudo isso. A Bíblia nos traz muitos exemplos de pessoas que olharam pela janela e caíram. Poderíamos citar muitos. Davi, um belo dia, olhou pela janela e viu Betseba, e daí vocês se lembram o que aconteceu. Sansão, que está lá em Juízes 13-16, olhou pela janela e viu Dalila, e daí vocês sabem também o que aconteceu. Notem, e eu queria destacar que Satanás é bom naquilo que faz, e o problema não é que a janela representa perigo, pois isso sabemos. O problema é que as janelas se apresentam tentadoras e são disfarçadas em lugar seguro. Tanto que o que mais me chama a atenção naquela história de Sansão não foi o fato de Deus abandoná-lo, mas o fato de ele não ter percebido o abandono. É assim, ó. Veja, se você ler a história de Sansão, verá que ele foi assediado por Dalila, mas sempre resistiu. Ela, a serviço dos filisteus, pedia para ele contar o segredo de sua força, mas ele nunca revelava, de fato, o seu segredo. De modo que, sempre quando os filisteus o atacavam, ele imediatamente reagia e acabava com eles. Acontece que um dia ele deu mole e revelou o seu segredo. Sabe aquele negócio do cabelo? Pois bem, Dalila, enquanto ele dormia, cortou seus cabelos. E daí, para experimentar se havia dado certo, está lá em Juízes 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e ele disse: sairei ainda dessa vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe, eu fico imaginando que muitos caem da janela justamente porque não dão importância à presença de Jesus. Não se pergunta o que Jesus acha sobre aquilo que faz ou pensa em fazer. Sabe, quando você está em um lugar, um grande grupo em volta de uma mesa, e um daqueles que está ali é Jesus, de repente nos damos conta que ele não está mais. Procuramos e daí todos olham em volta e ele foi embora. Isso só revela que ele não era o centro e só foi embora sem ser notado, porque ninguém se importou. Vejam, eu na realidade não queria aqui neste momento abordar as razões de muitos estarem na janela, seu perigo e razões de queda, pois inclusive já falei algumas. Vamos esquecer a busca por culpados. Vamos olhar a cena a partir do momento em que o jovem caiu e morreu. Talvez seja esta cena que está na sua cabeça agora.
Seu casamento está morto. Caiu da janela. Seu filho, sua filha, está morto, morto. Caiu da janela. Mas a partir daí, desse fato, está morto. Vamos tentar extrair do texto lições práticas, pois o evangelho não é teórico, é prático. O que Paulo nos ensina? Quais foram as atitudes de Paulo diante dos fatos? Primeira atitude de Paulo foi que ele desceu. Está lá no verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Veja, isto é maravilhoso, pois Deus não nos amou de longe, ele desceu. Queridos, Paulo não ficou indiferente à situação. Ele parou aquilo que estava fazendo e desceu até onde o corpo do jovem estava. Isto me ensina que eu não posso ficar indiferente àqueles que estão mortos ou como mortos. Pois a palavra diz que o Senhor veio nos afirmando que os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Por isso, querido, por isso, querida, é justamente nessa hora que seu filho rebelde, que caiu da janela, precisa que você, que a igreja pare o que está fazendo e dê prioridade àquele que está caído, morto. Pois se ele se salvar, haverá uma grande festa no céu. Pense nisso. Vamos seguir. A segunda atitude de Paulo foi que ele abaixou-se. Está lá no verso 10. Paulo inclinou-se sobre ele. Meu amado, isso é incrível. Pois isso me mostra algo não só prático, mas profundamente simbólico. Quantas e quantas vezes você, pai, já se viu em um embate com o seu filho, sua filha de 12, 16, 20, 25 anos? Agora, eu te pergunto, você que hoje tem 40, 50, 60 anos, com certeza já teve 12, 16, 20, 25. Mas teu filho ou tua filha jamais teve 40, 50 ou 60. Pelo quê? Você sabe como é ter tido 12, 16, 20. Mas ele não sabe pelo quê. Quem que tem que se abaixar? Meus queridos, quando lembramos da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, 24, 37, observamos que quem fez a diferença foi aquele que não passou de largo, não olhou de longe, mas se aproximou, se abaixou. Entendam, nós precisamos nos abaixar para nos darmos conta da real situação. Como eu perceberia se o jovem está morto ou não, se não abaixar para lhe tomar o pulso? Colocar os meus ouvidos no seu peito para sentir, ouvir as batidas do coração. Amados, vamos nos abaixar para ver o que está acontecendo. Isso é uma lição muito importante. Terceira atitude de Paulo foi que ele abraçou o jovem. Está lá no verso 10. E abraçando-o, disse: isso é lindo demais, gente. Pois foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez comigo. Fez com você. Ele desceu, se abaixou, pois se despiu de toda a sua glória, se humilhou e morreu no meu lugar. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz: seja a tua atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de teu Pai. Jesus me abraçou, pois ele me recebeu como estava, sujo, indigno. Mesmo sendo Deus, me colocou sandálias nos pés, anéis nos dedos e preparou uma mesa, me chamou de filho, de filha. Por isso, meu querido, minha querida, eu não sei o que vai acontecer com aquele que caiu da janela, pois não tenho poder nenhum em mim mesmo, mas posso te dizer simplesmente: abrace, ame, pois o Senhor Jesus pode ressuscitar os mortos. É isso que Ele quer fazer comigo, com você, é isso. Eles estavam casados há 35 anos. No começo tudo era uma maravilha, mas as pessoas são como vinho. Com o passar do tempo, alguns melhoram, outros viram vinagre. A mulher dessa história, ao invés de melhorar, foi piorando e se tornando uma pessoa amarga, crítica, murmuradora. E o marido, por amá-la muito, suportava com paciência todo aquele mau humor. Eles moravam em uma casa que tinha uma grande janela, e na casa ao lado mudou-se uma nova família. E a mulher comentou: espero que essa família não seja barulhenta, espero que não tenham cachorro e nem crianças. O marido ali, lendo o jornal com paciência. E assim a mulher começou a reparar na casa da vizinha. Num sábado à tarde, ela olhou pela janela e viu a nova vizinha estendendo roupas no varal. E colocando vários lençóis, ela comentou com o marido: olha só, olha a nova vizinha, não sabe nem lavar roupa direito. Olha a cor do lençol. E o marido olhou pela janela, por cima do jornal e disse: Todo sábado ela olhava pela janela e dizia: que lençóis sujos. Se eu tivesse amizade com essa vizinha, eu iria ensiná-la como se lava o lençol direito. Olha só, olha lá, meu marido, que lençol sujo. Ele, que estava lendo o jornal, olhou pela janela e disse: Então, ela ficava murmurando todo sábado a mesma coisa. Ah, mas essa vizinha não sabe lavar roupa. Olha a cor do lençol, que sujeira, eu não dormiria numa casa com um lençol dessa cor. Depois de algumas semanas, teve um sábado que ela olhou pela janela e comentou com seu marido: veja só, a vizinha aprendeu a lavar roupa, olha como os lençóis estão branquinhos. O marido olhou para a esposa, abaixou o jornal e disse: querida, sabe o que aconteceu? Hoje eu levantei mais cedo do que você e lavei a nossa janela. A mulher não sabia onde enfiar a cara, porque o problema não era a vizinha, o problema era a ótica com que ela via as coisas. Sabe, muitas vezes não só não usamos espelho, usamos só a lupa, e além de tudo a nossa lupa está suja. Hoje eu gostaria que o texto que estamos meditando, antes de mais nada, lavasse a janela da nossa alma, que o Senhor retirasse as escamas dos nossos olhos, nos afastasse da janela. Pelo que cada palavra que o Espírito está colocando em minha boca, por favor, não dirige para aquele que está do lado, mas diretamente ao teu coração. Deus está falando comigo nesse momento. Deus está falando com você. Diga um amém agora. Pai, mãe, vou dizer uma coisa para você. Se você não abraçar o seu filho, o outro vai abraçar. E pode ser que não seja da parte de Deus esse abraço. Por isso, simplesmente ame. Perdoe. Agora eu vou te dizer outra coisa. Perdão não é conivência com o pecado. Pecado é pecado, pecado tem nome. Por isso, eu vou te dizer, mesmo com lágrimas nos olhos, diga não quando tiver que dizer não. Não negocie com o erro, denuncie e corrige. Nem que tiver que chorar escondido depois.
Melhor isso do que ver um filho sem chance de ressurreição. Quarta atitude de Paulo, última. A quarta atitude de Paulo foi que ele tinha certeza do propósito de Deus para a sua vida. Tanto que voltou a proclamar aquele que ressuscita, Jesus. No caso, isto é lindo demais, gente, pois a palavra nos revela que Paulo, após ver o moço ressuscitado, acalmou os presentes. Não vos perturbeis, está lá no verso 10. E voltou a fazer o propósito que Deus lhe havia incumprido, pois pregou até amanhecer. Sabe o que isso significa? Olha para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida e bola para frente. Caiu, levanta. Querido, querida, em 1 Coríntios 10, 12, Paulo nos faz um alerta no sentido de que aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Mas eu não conheço nenhum texto que fale aquele que caiu não se levante. Note, qual era a atividade principal nossa, gente? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Pois bem, o culto continuou, ou seja, a palavra continua anunciada. O anúncio da palavra não para porque os templos não podem ser abertos. O anúncio da palavra não para porque não pode haver reunião. O anúncio da palavra não para por causa de pandemia. O anúncio da palavra não para por estado de calamidade. O anúncio da palavra não para. O Senhor tem pressa. Veja que o texto nos aponta que o rapaz que antes estava morto foi conduzido, ou seja, me parece que a comunidade, após dar atenção, importar-se, ou seja, descer, abaixar, estender suas mãos, as suas dores, aferir a situação, abraçar, ou seja, não se sentir superior, mas amar, o conduziu, o ensinou, levou-o pela mão. Eu quero concluir. Querido, querida, não vamos tentar achar o culpado externo ou interno. Qual a razão da queda, embora seja até bom refletirmos sobre esse tema? Vamos simplesmente olhar a situação. O jovem caiu da janela e está morto. O que podemos fazer? O que Paulo nos mostrou? Precisamos descer, sem acusações, sem culpa, embora nós saibamos que nós temos culpa. Vamos abaixar. Lembre-se do que Jesus fez. Lava a sua janela da alma. Olha com o olhar que Jesus olhou. Paulo nos ensina que nós devemos abraçar, amar, perdoar, sem que isso signifique qualquer tipo de conivência com o pecado. E finalmente, lembre-se de perguntar isso para não esquecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou? Qual o propósito com tudo isso que está acontecendo? Sabe, eu estou muito triste com tudo que está acontecendo. Não tem jeito de não ficar triste com a situação de pandemia que afeta o mundo todo. Não tem jeito de não ficar triste com gente morrendo. Não tem jeito de não ficar triste com tudo aquilo que temos visto de modo especial na política brasileira. Mas eu posso te dizer, você não pode se entregar diante de circunstâncias de batalha, aflições da vida que sabíamos que iríamos enfrentar, pois Jesus até nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Saiba, meu querido, nosso Deus vive. Jesus ressuscitou e pode te ressuscitar também. Pode ressuscitar o teu filho. Pode fazer uma obra maravilhosa. Quem é tu, morte, para se levantar contra o povo do meu Senhor? Quem é tu, crise, para se levantar e achar que venceu o povo escolhido do Senhor? Quem é tu para achar que pode acabar com a nossa família e pôr a mão em nossos filhos?
quem é. Ore comigo. Pai, o Senhor sabe das nossas limitações e fraquezas. Por isso, nos livre dos perigos das janelas que se apresentam. Coloca-nos em segurança no centro da Tua palavra. Que tenhamos uma fé prática e clara que nos mostra todo o Seu cuidado, o Seu agir. Que não nos dobremos às circunstâncias que nos cercam, mas somente ao Teu senhorio. Entra na nossa família, endireita as nossas veredas, se manifesta em nossa vida, como fez com aquele jovem lá em Trode. É o que te pedimos nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós sentimos a Tua presença, nós sentimos que o Senhor está, Senhor amado, no controle de todas as coisas. Pai, nós estamos passando momentos difíceis, Pai, com a pandemia, Senhor amado, do coronavírus, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai eterno, livra, Senhor, o Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor amado, as famílias da igreja, Senhor amado. Abençoa, Senhor amado, os nossos governantes, ó Pai, que eles tenham sabedoria, entendimento, Senhor amado, ó Pai, e capacidade, Senhor, para ajudar, Senhor amado, esse povo, Senhor, que é o povo brasileiro. Senhor, fica conosco. Nos abençoa essa semana. Abençoa, Senhor amado, os nossos filhos. Fica, Senhor amado, conosco em nome de Jesus. Amém. Que bom nós juntos cearmos com a mesa do Senhor colocada em nossa casa, junto com a nossa família. Maravilhoso porque o Senhor, antes dessa cerimônia, dele estabelecer isso, ele disse algo maravilhoso para os seus discípulos, que ele falou assim: eu tenho desejado ansiosamente comer com vós essa Páscoa, antes de eu sofrer. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amados, eu queria que nós, juntos, enquanto família, não esquecêssemos nunca, de algo tão lindo como isso que o Senhor se estabeleceu como memória dele. Porque na noite em que ele foi traído, ele, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu a cada um dos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso até que eu volte. Queridos, é lindo nós sabemos que o Senhor vai voltar. E enquanto Ele não voltar, nós continuaremos comendo do pão, tomando do cálice, anunciando a todos que Ele morreu sim, mas está vivo, ressurreto, e vai voltar, para nossa alegria. Muitos hoje estão temerosos com os anúncios que têm sido proclamados. É o fim do mundo, é isso. Queridos,
Bendito aqueles que estão dizendo: Senhor, volta mesmo. Nós temos pressa de te ver, de te reencontrar. Amados, junto com a tua família agora, comando o pão, em memória do Senhor. Bebam do cálice, em memória do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque toda vez que comemos esse pão e tomamos desse cálice, o Senhor se faz presente mais do que nunca na nossa fé, sustentada pela tua ressurreição, Pai. E existe uma promessa, que um dia tudo isso vai se cumprir no teu reino, e cearemos junto. A vitória que já é completa, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa nossa casa. Abençoa nossa família, Pai. Ô Senhor, despede-nos, Senhor, meu Pai, neste momento, com as tuas bênçãos. Invada o nosso lar. Abençoa nossa casa, os nossos filhos, o nosso país. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que essa palavra que foi proclamada hoje, Senhor, meu Pai, ô Senhor, que ela frutifique em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Proclamem a todos: Jesus vive. Aleluia. Deus te abençoe. Boa noite.